Bondoso Deus, chegou o momento de abrirmos a Tua Santa Palavra. Que o Espírito Santo de Deus paire neste ambiente, tome conta dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Privilégio, uma honra o pastor Manolo me concede de poder voltar aqui e assomar a este púlpito. E é sempre uma alegria revê-los. Há rostos conhecidos, outros que não tenho ideia quem são. Mas é um privilégio estar aqui nesta manhã do Santo Sábado. Queria aproveitar a oportunidade para dar aqui uma palavra de agradecimento a esta amada e querida igreja pelo apoio incondicional que tem dado ao trabalho da outra igreja. Já algumas vezes nós temos feito algumas solicitações, sem que o pastor e o tesoureiro saibam, mas muito obrigado, viu, irmãos? Nós estamos mantendo 2 igrejas, porque a antiga não pôde ser vendida ainda. Então, não é fácil você ter orçamento para 2 igrejas ao mesmo tempo, mas muito obrigado pelo apoio, a disposição que os senhores têm quando falamos em particular. Eu estou percebendo que os anciãos dessa igreja, pelo menos alguns assim, estão permitindo que o óleo desça pela barba de Arão. Estão imitando o pastor, né? É interessante a gente notar a fisionomia diferente de alguns, e isso é bom demais. E queria também dar aqui uma palavra de agradecimento à irmã Josilene. Há poucos dias tivemos a feliz ideia de fazer a música funcionar na outra igreja, porque temos um belo piano, mas não temos pianista. Alguém da igreja deu um cheque, compramos um piano novíssimo, mas não temos pianista. Então, iniciamos uma escola de piano, mas não tínhamos quem ensinasse piano. E aí, um dia, falando com a Josilene, ela se dispôs a viajar de madrugada aos domingos e dar 14 aulas de piano. Começa às 7 da manhã, vai até às 4 da tarde. E só tem 15 minutos de almoço. E aí, pegou firme. Mas até agora não tem orquestra ainda, está difícil o negócio, viu? Mas um dia vai dar. O Senhor sabe todas as coisas, né? Muito obrigado, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa, Emery, vendo aqui a família e revendo aos irmãos. Há uma expressão muito conhecida, muito utilizada pelos religiosos do mundo inteiro, principalmente na pregação, no cântico, como fizemos, cânticos espirituais, e muitos pronunciam esta palavra, mas talvez não conhecem o significado, tampouco a origem da palavra aleluia. Eu queria até perguntar, quantas vezes nós já cantamos aleluia na nossa vida? Quantas vezes já pronunciamos essa palavra? Ela faz parte do nosso vocabulário. O termo aleluia, um termo bíblico, enfatiza o poder, enfatiza a benignidade, enfatiza a sabedoria de Deus. O termo aleluia está sempre relacionado com as obras criadas por Ele. Aleluia. Por isso, ela pode ser traduzida, quando usamos a palavra aleluia, é o mesmo que dizer assim, adorem a Deus, louvem ao Senhor, e pode ser também, louvado seja o Senhor. E eu não sei se todos já pararam um dia para pensar nessa palavra, talvez alguns já o tenham feito, eu li bastante sobre esse assunto. No Antigo Testamento, a palavra aleluia aparece 24 vezes. Mais especificamente no livro dos Salmos, está ali a palavra aleluia. Já no Novo Testamento,
a palavra aleluia aparece 4 vezes. E justamente no livro do Apocalipse. O Apocalipse capítulo 19, dos versos 1 a 10, nós temos ali repetidas as 4 vezes, e já fizemos a leitura há poucos instantes, da palavra aleluia no livro do Apocalipse. É interessante notar que quando abrimos o Apocalipse, ele nos leva, de alguma maneira, para o futuro. Mas nós não podemos esquecer que o Apocalipse tem tudo a ver com o presente. Sempre inspirou os leitores bíblicos, os comentaristas, os estudiosos, e continua inspirando até o dia de hoje a mensagem do Apocalipse. E a história do mundo está ali revelada no livro de Deus, interpretada sob o olhar de Deus. E, meus irmãos, olha bem, olharmos para este velho mundo com os olhos humanos é aterrorizador. Mas olhar para este mesmo mundo com o olhar de Deus é confortador. Enche o nosso coração de gozo e alegria por aquilo que o Apocalipse tem reservado para todos nós. O Apocalipse 19:1 diz assim, nós já lemos, queria novamente ler com os irmãos. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, como o coro formado de uma multidão imensa. E ali continua o texto, dizendo assim para nós. Exclamava esta multidão, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra e a sua prostituição e cobrou dela. De quem? De Roma e de todos os seus perseguidores ao longo da história, o sangue dos seus servos, que foram martirizados pelos impérios. Estou abrindo parênteses, comentando o texto. E mais uma vez a multidão em coro exclamou, verso 3, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Talvez os senhores já leram uma expressão, Kyrios Christos. Esta expressão, na antiga Roma, quer dizer adorar a Deus. E se alguém pronunciasse essa palavra, Kyrios Christos, era morto imediatamente. Um dos momentos mais dramáticos que aconteceu no incêndio da cidade de Roma, ocorrido no dia 19 de julho de 64 da nossa era, o fogo durou cerca de 7 dias, esse incêndio dramático. Destruiu 11 dos 14 distritos da cidade de Roma. E como a maioria das casas foram construídas de madeira, era o mesmo que uma grande floresta pegando fogo. E uma das teorias que existe sobre este incêndio de Roma é que o imperador Nero tocava a lira enquanto ele apreciava os efeitos nefastos do fogo. Foi assim que o imperador, para desviar a suspeita do seu escandaloso ato, ele tomou a decisão de pronunciar um castigo sobre os cristãos que viviam na época. E achou-os culpados. E aplicou-lhes as penas mais horrorosas, tanto para mulheres, homens e crianças, naquele momento dramático. Quando a gente lê o Apocalipse, até parece que o eco dessa história triste que aconteceu na cidade de Roma ressoa nas páginas do Apocalipse. Ressoa, nos faz sentir que em meio à fumaça, em meio à lembrança daquele fatídico dia,
temos ali a visão de um povo justo, um povo obediente a Deus. E o texto continua dizendo que os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoraram a Deus que estava sentado no trono e clamavam o quê? Aleluia, aleluia. Então veio do trono uma voz, como de multidões, uma voz, conclamando: louvem ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis ao Senhor, louvem ao nosso Deus. E então, verso 6, ouvi algo semelhante como o som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que brandava: aleluia, pois reina o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, alegremo-nos, vamos dar glória a Deus, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo, e a sua noiva, a igreja, formada pelos salvos, aqueles que tiveram os seus pecados confessados e perdoados, e a noiva já está pronta. Para quê? Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante e puro. O vestido da noiva era linho fino, brilhante e puro. O linho fino, o próprio Apocalipse explica para nós, e diz assim, que são os atos dos justos, dos santos justos. E continua o verso 9, e o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os convidados ao banquete, para a festa. De quem? Do casamento do noivo, o Senhor Jesus Cristo, do casamento do Cordeiro. E acrescentou, o texto continua, estas palavras são verdadeiras palavras de Deus. E aí, um texto agora da Bíblia Viva, que diz assim: então caí aos seus pés para adorar. Adorar quem? Ao anjo. Mas ele, o anjo, me disse: não faça isso. Sou servo como você, e como os seus irmãos, mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, vamos pensar juntos nesse texto tão interessante do capítulo 9. Gostamos de pronunciar a palavra aleluia, não é verdade? Quando eu canto aleluia, quando eu pronuncio esta palavra, eu estou dizendo a Deus: eu, Senhor, renuncio a mim mesmo. Eu estou dizendo: eu não sou digno de louvor, mas Tu és. Quando, nesse sentido, cantamos, louvamos e dizemos a palavra aleluia, eu estou afirmando que Deus é sublime, é majestoso. É assim que podemos enxergar. Um dia, diante de Deus, um profeta aqui, o profeta Isaías, ele teve essa visão magnífica da adoração a Deus. E Deus o chamou para ser o seu enviado. E ele aceitou o desafio. Foi no momento desse, de adoração. E nós estamos mergulhados nesse assunto de adoração esses últimos tempos. Há poucos dias nós estudamos tanto sobre a questão do louvor dentro das páginas da escola sabatina. E aprendemos algo bem interessante, que louvor, adoração, envolve a vida toda. É isso que nós estamos aprendendo. Adoração é a vida toda. Toda a vida é adoração. Não é apenas um momento na vida. Adoração não é aquilo que nós fazemos em um instante. Adoração é a vida toda. E é interessante nós observarmos que louvor inclui entendimento do que está se fazendo. Entendimento. Meu entendimento sobre este assunto de adorar ao Senhor com esta palavra aleluia. E é bonito a gente ver que louvor se conjuga com arte. Não uma arte que aponta para a grandeza do artista,
mas para a majestade de Deus. Nesse sentido, todos nós, ao longo da nossa vida, temos muito que aprender. Pois uma bonita música, um bonito cântico, uma bela expressão de louvor, pode se tornar de sacro e pode até se tornar profano, dependendo de quem sai honrado, se o artista ou Deus. Depende de quem. Quando dizemos, então, publicamente, aleluia, estamos nos inscrevendo, meus irmãos queridos, amigos na igreja, estamos nos inscrevendo publicamente no grupo dos redimidos de Deus. Que gostoso é saber disso. Quando eu digo aleluia, estamos dizendo, inclusive, para os meus irmãos, para os amigos, para as pessoas com quem nós conhecemos, que Deus é digno de receber a nossa adoração, a honra que só Ele merece, e a uma só voz, como acabamos de fazer aqui. A gente fica até arrepiado de ver o louvor dessa igreja, né? A gente se arrepia, a gente se sente transportado para o céu, porque a igreja toda cantando, o povo ouvindo o cântico, e Deus sendo adorado. Honrado seja o nosso Deus por aquilo que fazemos como adoração. Então, quando nós estamos louvando, nós estamos dizendo assim, nós não somos o centro. É isso que nós estamos dizendo. Nós não somos o centro. Nós somos um corpo. O centro é Cristo. Ele é o cabeça. E Ele está recebendo a nossa adoração. Somos testemunhas de Jesus Cristo. E como é bom ser uma testemunha de Jesus Cristo. E nós não existimos por nós mesmos. Nós não cultuamos uns aos outros. Nós cultuamos a Deus, o nosso Senhor. Que gloriosa é a experiência da adoração. E quando eu canto aleluia, quando eu pronuncio essa palavra aleluia, eu estou reafirmando para mim mesmo e para os adoradores e para o meu Deus, que Ele está no centro, e não somente Ele está no centro, mas Ele tem o quê? O controle da história. Ele está com a chave nas mãos. Ele é o Senhor da história. É assim que eu estou dizendo ao Senhor. Mas pode acontecer, e eu sei que isso já aconteceu, e pode estar inclusive acontecendo hoje aqui neste culto de adoração, que quando entramos e as portas se abrem aqui desta igreja e de outras mais, e alguém pode estar assim perguntando, eu estou aqui no culto de adoração, mas não tenho um bom emprego. Me falta um emprego, estou buscando. Eu estou aqui, mas fiquei impressionado com a lista de oração. Isso foi bom demais, esta iniciativa. A igreja fica sabendo por quem e para quem estamos orando. Até quando eu vou ter que orar para que a minha saúde melhore? Não é isso que pode passar na mente de todos nós, quando entramos aqui? A pergunta também vem assim, até quando eu vou viver nessa luta? Diariamente abrimos os jornais, teclamos o computador, fazemos assim nossas buscas de notícias, e nós vemos ali notícias dos criminosos invadindo nossas cidades, arrastando as nossas crianças, amedrontando os nossos adolescentes, ceifando os nossos jovens, mutilando mulheres e ameaçando os idosos. É isso que a gente vê por aí. Então vem assim a pergunta, até quando? Até quando nossas mentes continuarão sendo escravas dos traumas, dos vícios, dos transtornos que existem na vida do ser humano? Até quando? Então, quando abrimos as portas no sábado pela manhã, a nossa mente assim um pouco carregada com aquelas angústias da vida, os sofrimentos do dia a dia, então eu posso entrar aqui e sentir o ambiente da adoração proporcionado pelo templo. E Deus está em ação. Deus entra aqui conosco
e Ele não está em silêncio. Deus entra aqui e Ele vem aqui. Ou melhor, Ele já está aqui. E Ele está aqui conosco. E então, através da adoração, eu canto, Senhor, aleluia! E o Senhor aceita a minha adoração e o meu louvor. Por quê? Porque o texto disse para nós que a salvação, a glória, o que mais o texto disse? O poder pertencem a quem? A Deus. E é desse poder, desta glória e desta adoração que eu entro na igreja, apesar das angústias da vida, para receber do Senhor. E Ele tem tudo a nos oferecer. E eu posso dizer assim um pouco mais, irmãos. A grande prostituta já está condenada. Já está condenada. A grande prostituta não tem mais nada, não há mais esperança. Toda a ordem de mal que está por aí já não mais tem direito nesse mundo. Por quê? Porque o poder, a glória é do Senhor. E o texto está me dizendo isso. A salvação, embora alguns pensam que esteja tudo meio perdido, a salvação está com Ele. Ele me oferece salvação. A glória, mesmo que um pouco encoberta pela névoa da angústia, da tristeza, a glória é do Senhor. O poder, mesmo que pareça sob o controle das influências maléficas, é do Senhor. Por isso é um sábado de adoração. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu queria dizer para você, irmão, aleluia. Sabe por quê? Porque muito em breve nós vamos ver. Muito em breve nós vamos ver. Por quê? Verdadeiros e justos são os juízos de Deus. E tem mais uma coisa. Quando eu digo aleluia, eu estou disposto a pagar o preço pelo meu louvor. Mas como assim? O louvor tem um preço? O pregador entra aqui à frente e ele prega para uma congregação. E às vezes nós temos que olhar e ver que há um preço. O louvor tem um preço. Eu tenho me preocupado muito com as atuais gerações. E eu queria dizer à moçada da igreja, eu acho que vocês se assentam daquele lado ainda. Sabe, eu penso que vocês devem ter muita coragem para o futuro acadêmico, espiritual e profissional de cada um de vocês. Tem que ter coragem, viu, gente? Eu quando vi as crianças hoje de manhã, e é uma alegria, é um gozo, eu tenho tido muitas preocupações, bastante preocupações, agora justamente nesse período da minha vida, uma vida diferente, um pouquinho, com a chegada da nossa neném em casa. Tenho tido preocupações nesse tempo de tecnolatria. Tempo de relativismo pleno. Eu temo, irmãos, porque às vezes os cristãos vêm para as igrejas, para os templos, e é interessante que em todo lugar parece ser igual. Entram nos templos, e às vezes nós somos cristãos por um tempo, por um espaço de tempo onde eu procuro refúgio dentro do templo. Terminado a adoração, eu volto para a minha vida de trabalho e, consequentemente, o círculo de amizade, de família, parece que volta tudo ao normal. Eu tenho tido muita preocupação nesse tempo de opressão. Às vezes nós gostamos muito de ouvir e ouvimos pregações sobre liberdade religiosa. E é bom que façamos e ouçamos sobre liberdade religiosa. Mas ouça o que está acontecendo no mundo adventista nesses próximos dias. Talvez os senhores estejam sabendo. Mas a Suprema Corte desse país que vivemos estará julgando em alguns dias o caso de um membro da Igreja Adventista chamado Sr. Peterson. Não sei se já leram sobre isso.
ele foi mandado embora de uma instituição chamada Walgreens, porque ele queria seguir guardando o Santo Sábado. Ele fez isso durante muitos anos, e era um excelente, muito bom funcionário. E, de repente, não lhe foi mais dado a chance dele seguir guardando o sábado. Foi dispensado. Ele recorreu, e a Suprema Corte agora vai dizer sobre um membro da nossa igreja quais são os chamados direitos civis e religiosos. Nesse próximo mês de janeiro vai acontecer isso. Porque foi cerceada a liberdade religiosa num tempo dramático que nós estamos vivendo. E então, depois que se posicionarem os juízes, nós saberemos de que lado estarão aqueles que buscam interpretar as leis federais. Isso não lhe preocupa, não? Sim. Por isso que vivemos numa época especial. É por isso que nós estamos vivendo num tempo especial. No entanto, quando eu pronuncio a palavra aleluia, eu estou ciente de uma coisa importante, de que o meu louvor deve estar assim, bem condizente com o meu desejo de adoração. Deve estar coerente também com o meu desejo de viver de modo digno aquilo que eu creio e estou vivendo. E aqui está o verso 8. O verso 8 descreve uma linda expressão de adoração, uma tremenda expressão de adoração. Aqui o verso 8 está descrevendo a glorificação de Jesus Cristo. É a glorificação do nosso Senhor. E o texto bíblico está dizendo assim que esta glorificação é feita como uma festa de casamento. É assim que está o texto. A cena descreve Jesus sendo vestido para a sua festa, a festa de casamento. E o texto disse para nós hoje, aqui no nosso culto, o texto disse assim, que a roupa de Jesus é de qual tipo mesmo? Linho fino, brilhante e puro. A roupa de Jesus. O Apocalipse revela para nós muitas imagens, e elas ficam, às vezes, sem compreensão. Eu sei que muita gente tem um pouco até dificuldade para entender algumas imagens do Apocalipse. Mas, neste caso aqui, específico neste caso, o linho fino mencionado, o próprio escritor do Apocalipse, ele diz o que é. Perceberam isso ou não? Diz assim, o linho fino são os atos justos dos santos de Deus. O linho fino. Por isso que Jesus veste esse tipo de roupa. O sentido é claro, irmãos. É bem claro o sentido do texto bíblico aqui. Diz assim, a adoração deve ser acompanhada de atos justos. Está clara a ideia? A adoração acompanhada de atos justos. Isto diz assim para cada um de nós, adoradores, nesta manhã e durante toda a nossa vida, que o maior desafio de nós todos, o maior desafio não é o louvor. Sim ou não? Não é. O maior desafio não é o louvor. Porque nós somos muito bons nesse assunto de louvor. E fazemos muito bem. Nosso maior desafio é uma vida santificada. Esse é o nosso maior desafio. Por que uma vida santificada? Porque quando os atos de justiça dos santos, os santos de Deus têm uma vida santificada, aí o louvor será de que jeito? Será bom. Uma vida santificada, conforme o texto me explica, faz o que mais? Eu até anotei aqui. Nós vamos servir melhor. Nós vamos trabalhar melhor em favor do próximo.
E há muitas pessoas ao longo da história desta vida que poderiam se levantar dizendo assim: olha, pastor, a minha vida foi uma vida de aleluia. Durante todos os anos da minha vida, eu tenho gosto de dizer, eu sempre louvei a Deus com muita aleluia, com muita glória ao Senhor. Sempre foi assim. E é bom que a gente pense assim, não somente nos lábios, mas na vida. Uma vida santificada. Todos precisamos olhar para a vida futura e desejar que a aleluia seja não somente nos lábios, mas na vida, porque esse é o nosso maior desafio. Ao estudar e reler e pesquisar um pouco esse tema, eu tenho que dizer para a igreja aqui que eu fiquei incomodado. E ainda estou. Eu estou muito incomodado com esse assunto. Ao relembrar que os atos, ou melhor, que as vestes de Jesus são os nossos atos de justiça. Não sei se isso impacta um pouco a sua vida pessoal. As vestes de Jesus são os atos de justiça. Então eu pensei assim, meu Deus, que peso, que tremenda responsabilidade. Eu leio aqui também que a roupa de Deus é de linho fino, mas é brilhante e é puro. Como que me dizendo assim, Cláudio, a sua vida tem que ser assim também. Brilhante e pura. É isso que o texto está dizendo aqui. Quer dizer assim que o meu louvor precisa ser caprichado. Está dizendo que o meu louvor precisa ser brilhante. E que deve ser puro, sagrado. Porque eu estou aqui na presença do Todo-Poderoso. Não é bom pensar assim, irmãos? Quando as portas da igreja se abrem, eu estou na presença de Deus. Que gloriosa experiência é a nossa, estar na presença de Deus. E isso demanda esforço, demanda comprometimento, demanda que eu coloque a minha vida nas mãos do Senhor. Minha vida, então, deve ser feita com atitudes finas, delicadas, sintonizada com o céu, atos brilhantes, atos transparentes, verdadeiros, intenções puras, intenções santas, limpas. Isso pede corações voltados para Deus o dia todo. Quando chega o dia do batismo, é isso que nós esperamos de uma pessoa que se entrega a Jesus. E essa é uma das razões por que eu vim aqui hoje. Porque 2 garotas dessa igreja me convidaram para celebrar o batismo delas. E o pastor Manolo já está ali em cima. Essa porta, essa janela aí, como é que chama isso? Essa tela vai se abrir. E os atos dos justos serão vistos. Porque há pessoas que querem colocar a vida nas mãos do Senhor.